Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana, né? Então, nós estamos estudando raiz de uma equação do primeiro grau. Agora a gente vai fazer algumas aplicações, ou seja, nós vamos fazer questões que sejam aplicadas, que tenham um problema para a gente resolver. Bom, a primeira diferença que nós temos é que na primeira parte da aula, né, que é a primeira aula da semana, vocês perceberam que a equação já vinha montada, a função já vinha montada, para você apenas fazer as contas, né? Bom, mas nem sempre será assim. Então, o que é que vai acontecer nestas questões, dessa parte da aula? Eu vou te dar um problema, então você vai ter que montar o problema, ou seja, transformar o problema para uma situação matemática, e a partir de você montar o problema é que você vai fazer as contas. Então, na primeira parte da aula você só tinha trabalho de fazer a conta. Nessa segunda parte da aula você vai ter que montar o problema, ou seja, você vai ter que passar por uma linguagem matemática para depois você poder fazer as contas, ok? Então vamos lá. Lembrando que os problemas podem ser dentro da matemática, problemas que envolvam dentro da matemática, ou então problemas do dia a dia, ok? Vamos lá. Primeiro problema desta aula, que é o problema 4, diz assim: um triângulo ABC, a medida do ângulo BAC, que é o ângulo A, excede a medida do ângulo ABC, que é o ângulo B, em 10. Né? E a medida do ângulo ACB, e a medida do ângulo ACB, que é o ângulo C, adicionado 30, é igual ao dobro da medida do ângulo BCA. Quais são as medidas dos ângulos desse triângulo? Então, essa é uma questão que envolve geometria, né? E aí você vai ter que montar qual é o valor de cada ângulo em função de uma letra, já que você não conhece os ângulos. E depois é só lembrar que toda vez que você soma os ângulos internos de um triângulo, esse valor tem que dar igual a 180. Então, toda vez se for um triângulo, o valor dos três ângulos vai dar 180. Se for um quadrilátero, a soma dos quatro ângulos tem que dar 360. Se for um pentágono, a soma tem que dar 540, e assim sucessivamente. Então, observe, nós temos o ângulo A, ele excede o ângulo B em 10, essa é a primeira informação. Nós temos duas informações: o ângulo A excede o ângulo B em 10, ou seja, é maior do que o ângulo B 10 unidades, né? E o ângulo C adicionado 30, ou seja, o ângulo C somado 30 é igual ao dobro do ângulo A. Então vamos ver como é que fica esta montagem. Então o ângulo B, eu vou chamar o ângulo B, não sei quanto é o valor do ângulo B, chamei ele de X. O ângulo A é o ângulo B excedendo 10, então o ângulo A vai ser exatamente igual a quem? O ângulo B mais 10, porque ele excede 10, ou seja, ele é maior 10, então para ele ser maior 10, basta adicionar 10 unidades. E a segunda informação é que o ângulo C adicionado 30, ou seja, somado 30, é o dobro do ângulo A. E aí, quem é o ângulo A? X mais 10. E o dobro de alguma coisa, basta pegar aquela coisa e multiplicar por 2. Então, o dobro de x mais 10 é x mais 10 vezes 2. Então, só ajeitando essa última equação, nós temos o ângulo C vai ser igual a quem? 2x, eu vou multiplicar, cancelar os parênteses, 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 30, 2 vezes 10, 20, desculpa, 2 vezes 10, 20, e aí o 30 que ele está positivo, ele passa negativo. Então, o ângulo C vai ser quem? 2x, 20 menos 30 vai ser menos 10. Sinal diferente, subtrai o sinal do maior. Agora eu tenho os três ângulos. Quem são os ângulos? O ângulo A, que é quem? X mais 10. O ângulo B, que é x. E o ângulo C,
é 2x menos 10. Então, para você resolver a função, o valor de x, basta lembrar que quando você somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, tem que ser igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, substituindo os valores. Quem é o ângulo A? X mais 10. Quem é o ângulo B? X. Quem é o ângulo C? 2x menos 10. Agora ficou simples. X de um lado, os números que não tem letra do outro lado. Então, vou só baixar. X, baixei o outro x, baixei o 2x. Do outro lado, baixei o 180. O 10 tá positivo, eu passei ele negativo. E o 10 que está negativo, eu passei ele positivo. Então, vai ser x mais x, 2x. 2x mais 2x, 4x. 180 menos 10 vai dar 170. 170 mais 10, 180. E o valor de x vai ser 180 sobre 4. Então, 180 sobre 4 vai ser 45. Bom, mas ele não quer o valor de x, ele quer o valor de cada ângulo. Então, a gente vai achar o valor do ângulo A, o valor do ângulo B, o valor do ângulo C. Né? Basta fazer o quê? Nas igualdades onde tinha A, B e C, no lugar de x, colocar 45. Então, calculando o ângulo A. Então, o ângulo A vai ser quem? X mais 10. Então, o ângulo A vai ser, no lugar de x, 45 mais 10. 45 mais 10 vai ser 55. O ângulo A, 55. Quem é o ângulo B? O ângulo B é x. Então, o ângulo B vai ser 45, porque é exatamente o valor de x. E o ângulo C é quem? É 2x menos 10. Então, no lugar de x, coloca 45. 2 vezes 45 menos 10. 2 vezes 45, 90. Menos 10 vai dar 80. E aí, quando você somar 55 mais 45 vai dar 100. 100 mais 80 vai dar 180. E com isso, nós finalizamos a primeira questão. Vamos para a segunda. Diz assim: Carlos é 4 anos mais velho do que seu irmão André. Então, Carlos é 4 anos mais velho que seu irmão André. Então, quer dizer que se André tem uma idade, Carlos tem a idade adicionado 4. Ok? Há 5 anos, a soma de suas idades era 84. Então, esses 5 anos é futuro ou é passado? Passado. Por que, professor, que o senhor sabe que é passado? Porque o verbo era é do passado. Então, 5 anos atrás, que ele está dizendo, 5 anos atrás, quando eu somasse a idade de André mais a idade de Carlos, o valor era 84. Bom, com essa informação, qual é a idade atual de cada um? E quantos anos há quantos anos a idade de Carlos era o dobro da idade de André. Ou seja, há quantos anos atrás a idade de Carlos era 2 vezes a idade de André. Então, vamos lá. Vamos montar a função, então, a equação, para depois nós encontrarmos a solução. Então, qual é a idade de cada um? Ou seja, a idade atual de cada um. Então, pelo enunciado, nós temos o seguinte. A idade de André, eu não sei. Não sei a idade de André. Então, eu disse que a idade de André era x. E a idade de André, há 5 anos atrás, vai ser x menos 5. Por quê? 5 anos atrás vai ser, por exemplo, a sua idade hoje é um valor. Para você saber a sua idade 5 anos atrás, basta você pegar esse valor e subtrair 5. Né? Voltar 5 anos é subtrair 5. Então, a idade de André atual, x. A idade de André 5 anos atrás, x menos 5. A idade de Carlos é x mais 4. Por quê? Carlos tem 4 anos a mais que André. Então, a idade dele vai ser o valor da idade de André hoje, adicionado 4. A idade de Carlos 5 anos atrás, basta pegar a idade dele, que ele tem hoje, e subtrair 5. Então, a idade que ele tem hoje, x mais 4, tira 5. Então, vai ser x, 4 menos 5, menos 1. Então, vai ser x menos 1. Bom, eu sei que a idade dele, há 5 anos atrás, a soma das duas era 84. Então, 5 anos atrás, André, x menos 5, Carlos, x menos 1. Então, quando eu somar x menos 5 mais x menos 1 é igual a 84. Eu tenho que usar
a idade dele é 5 anos atrás, porque a soma 84 é há 5 anos atrás. Então a idade de André 5 anos atrás, x menos 5, a idade de Carlos, x menos 1. Agora a letra de um lado, número do outro, x baixei, 84 baixei, e o 5 está negativo, ele passa positivo, 1 está negativo, passa positivo, então vai ser x mais x, 2x, 84 mais 5, 89, 89 mais 1, 90. Então x vai ser 90, o 2 está dividindo, está multiplicando, ele passa dividindo, então o x vai ser 90 sobre 2, 45. X é quem? X é a idade de André hoje. Então ele quer a idade atual de cada um. Então a idade de André é simples, a idade de André é x, então quer dizer que a idade dele hoje é 45. E a idade de André hoje é quem? É x mais 4, então basta fazer o que? No lugar de x, coloca 45, então vai ser 45 mais 4, e aí 45 mais 4 vai ser 49. Então a idade atual de André é 45, a idade atual de Carlos, 49. Com isso nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. Há quantos anos a idade de Carlos era o dobro da idade de André? Quantos anos atrás? Né? Então, N é o número de anos que eu vou voltar, né? N anos atrás. Então, basta fazer o quê? A idade de André hoje é 45. A gente já sabe da letra A. Então, a N anos atrás, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter que voltar. Então, é exatamente o que eu quero saber. Quantos anos atrás eu tenho que voltar para que a idade de um seja o dobro da outra. Então, há N anos atrás, a idade de André é 45 menos N. Ou seja, para mim saber quantos anos eu tinha, basta fazer o quê? A idade que eu tenho e tira quantos anos eu quero voltar. Né? Então, eu quero voltar N anos, então vai ser 45 menos N. A idade de Carlos hoje é 49, eu vou voltar o mesmo tempo, o mesmo período, então vai ser 49 menos N. Bom, e a informação é que a idade de Carlos é o dobro da idade de André. Então vai ser, quem é a idade de Carlos? É 49 menos N. Quem é o dobro da idade de André? Pega a idade de André, multiplica por 2. Então vai ser 49 menos N é igual a 2 vezes a idade de André, 45 menos N. Então vou baixar o 49 menos N e vou fazer a distributiva lá. 2 vezes 45, 90. 2 vezes menos N vai ser menos 2N. Agora, letra de um lado, número do outro. Menos N só fiz baixar, então ele desce negativo. O 2N está negativo, ele vem positivo. O 90 está positivo, eu só fiz baixar. E o 49 está positivo, ele passa negativo. Então, menos N mais 2N fica N. 49, 90 menos 49 vai ser 41. Então, eu tenho que voltar 41 anos atrás para que a idade de André seja o dobro da idade de Carlos seja o dobro da idade de André. Só para você verificar como realmente dá certo. Então, se eu voltar 41 anos atrás, André vai ter 4 anos. Por quê? Porque a idade dele é 45, menos 41 vai ser 4. A idade de Carlos vai ser 8 anos, porque a idade de Carlos é 49. Se eu voltar 41, 49 menos 41 vai ser 8. Então, há 41 anos atrás, André tinha 4, Carlos tinha 8, e 8 é exatamente o dobro de 4. Então, teríamos que voltar 41 anos atrás. E com isso, nós finalizamos a questão 2. Vamos para a questão 3. A questão 3 é bem simples, né? Só para a gente finalizar. Diz o seguinte: André, Bruno e Carlos instalaram um novo software em 53 computadores da empresa. Então, a soma deles 3 é 53. Ele diz que André fez a instalação em 3 equipamentos a menos do que Bruno, e Bruno fez 2 a menos do que Carlos. Né? Então, determine o número de computadores em que cada um instalou. Então, você pode usar o menos, eu usei o mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu chamei de N, lembrando que a letra é o que menos importa, chamei de N o número de computadores que Carlos fez a revisão do software. Né? Então, Carlos vai ter N. Bruno fez 2 a menos. Então,
do que Carlos. Então, o número de Bruno vai ser o valor que Carlos fez menos 2. E André fez 3 a menos do que Bruno. Então, o valor que André fez foi o valor que Bruno fez menos 3. Então, vai ser, quem foi o valor que Bruno fez? N menos 3, menos 3. Então, vai ser N menos 2 menos 3 vai ser menos 5. Bom, e a informação é que quando eu somar o número que André fez, o número que Bruno fez e o número que Carlos fez, foi igual a 53. Então, o valor que André fez, N menos 5, o valor que Bruno fez, N menos 2, e o valor que Carlos fez, N. Isso tudo tem que ser igual a 53. Agora, a letra de um lado, número do outro, N mais N mais N, só fiz baixar. 53, o 5 está negativo, ele passa positivo, o 2 está negativo, passa positivo. Então, vai ser N mais N mais N, 3N. 53 mais 5, 60. 53 mais 5, 58. 58 mais 2, 60. Então, N é igual a 60, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 60 sobre 3 é 20. Então, para mim saber quanto cada um fez, basta no lugar de N colocar 20. Então, já sei. André fez quanto? N menos 5. Então, André fez 20 menos 5. Então, André fez 15. O que Bruno fez? N menos 2. Então, 20 menos 2. 20 menos 2 vai dar 18. E o valor que Carlos fez foi N. N é igual a quem? A 20. Quando eu somar todos eles, tem que dar 53. Então, 15 mais 18, 33. 33 mais 20, 53. Então, eu espero que vocês se saiam bem nos exercícios. Tchau, fui e até a próxima semana.